Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação, hoje, nesta quarta-feira, dia do Patrimônio Histórico. Hoje temos vários assuntos para serem tratados, né? Vamos falar de Olimpíadas, vamos falar do Simples Nacional. E para falar de revisão de tributos, você que hoje em dia, que cada dinheirinho que você paga de imposto significa muito, como é que você pode abater legalmente, né? Então nós temos aqui o Cauê Romero, especialista em revisão e consultoria tributária. É homem que pode fazer você pagar menos, estando adequado com as normas vigentes, não é isso? É isso mesmo. Boa tarde a todos, ao Nicolau, a você, Eduardo, aos telespectadores. E a nossa proposta é essa, é trazer uma revisão de tributos no âmbito federal ou estadual, porque tem sempre um montante pago a maior. E aí a gente identifica esse montante, traz esse valor de volta para o cliente e também readequa as alíquotas. Também aqui nessa tarde de quarta-feira, o presidente do CDL Santos, já comentarista dessa casa, Nicolau Obeid, que vai ser importante, ele que ganha muito dinheiro, paga muitos tributos no comércio, ele pode aprender muita coisa com o programa, ou seja, ele já deve saber muita coisa, mas pode readequar para pagar um pouco menos de imposto, né, Nicolau? Olha, eu acho só a parte do dinheiro é que não é verdade, né? Mas todo rico chora, mas vale, né? A fama, né? A fama é melhor que pensem que eu sou rico do que pobre, né? Então, lógico, tá certo. Bom, mas boa tarde aí aos nossos telespectadores, boa tarde, Filete, boa tarde, Cauê. É prazer em estar aqui com vocês mais uma vez. É uma satisfação para a gente aqui, um abraço pessoal do CDL Santos Praia, nosso diretor João, né? O João que é diretor lá do CDL, né? O João que está sempre aqui com você, né, Filete? Está sempre aqui o diretor João. Financeiro, ele que toma conta do dinheiro, viu, Filete? Hoje eu vi ele é o financeiro lá. É bom, ele é bom, que ele é correto, um cara bacana. Então, nosso João Vilela, um abraço. Eu escutei o comentário dele hoje na 102.1 de manhã, né? Foi João, ele e o Fifi hoje. Ele e Fifi. Então, também um abraço para a família Mussi, que faz o programa 102.1. Na 102.1, o programa muito legal, das 7 às 9. Bom dia, Rádio City CDL. Bom dia, Rádio City CDL, onde nós participamos, eu e o Nicolau, aos sábados, das 7 às 9 da manhã. O Nicolau tem uma participação na terça-feira, das 7 às 8, e eu na segunda, das 8 às 9 da manhã também. Mas o programa de sábado, eu e o Nicolau formamos a dupla lá, né? Duas horinhas lá. Quem tiver paciência de acordar às 7 horas da manhã, foi na 102.1 no sábado, mandar um abraço para a família Mussi também, que foi a pioneira na TV Santista. Cauê, vamos para a gente poder, de uma certa maneira, abrilhantar o telespectador com a questão, como é que você pode, a sua assessoria, pode ajudar a empresa a economizar num tempo de crise? Então, a nossa assessoria ela vem com uma proposta diferente. O que é muito praticado no mercado são teses jurídicas, onde o cliente ele entra com uma ação judicial e ele tem um tempo para que isso se adeque e tenha a decisão favorável ou não. O nosso diferencial é que é na esfera administrativa. Então, a gente entra na empresa, solicita a documentação, né, toda a documentação fiscal declarada, e a gente faz um trabalho em cima disso. Eu cruzo todos os tributos, são mais de 1000 análises combinatórias que o nosso escritório faz dentro do nosso software. E aí ele refina isso, eu passo para uma área segmentada, onde ele vai bater tributo por tributo e a gente acaba encontrando um valor de pagamento a maior no tributo. Então a nossa carga tributária já é alta e a gente ainda, além disso, paga mais. Então o trabalho entro na empresa, solicito a documentação, faço toda a minha análise e aí eu volto. E aqui você atribui as pessoas pagarem mais, Cauê? Na verdade, é uma readequação. Por quê? Porque tem contador, né? Você há de convir comigo que todas as empresas têm contabilidade. Então é uma falha do contador, um erro? Na verdade não é uma falha do contador. O nosso escritório ele é um acessório da contabilidade. Em que sentido? As leis tributárias elas mudam muito, né? Então a gente fala em média de 37 por dia. Se pegar o último estudo da IOB, a gente colocando estadual e municipal, passam de 250. Então, por dia? Por dia. Não, o que? Alteração? Alterações. Alteração, é uma loucura. Mas aqui você der... É um estudo da IOB. A IOB é uma consultoria coisa de louco, tributária. Né? Então, porque hoje os escritórios trabalham com software, né? Eles têm um software, tem vários aí, Cuca e tem alguns outros aí que eu conheço, porque eu trabalho com isso, né, nesse ramo de informática.
E mesmo os softwares estão desatualizados? Na verdade, não é que eles estão desatualizados. O que acontece é que, geralmente, quando você faz uma adequação da alíquota, aquilo ali fica para sempre, vamos dizer assim. Quantas vezes você fez, qual foi o tempo que você fez a última atualização na parte tributária do software? Então, se a gente está falando de 37 por dia, se você deixou um mês... Isso que você falou eu estou boquiaberto, né? Porque isso aí é uma loucura, né, Felipe? Não, uma loucura. Mas também você pode também readequar, e às vezes você pode não economizar, mas pode pegar uma parte disso e investir no esporte, né? Por exemplo. Isso aí. Aí, por exemplo, você dá, por exemplo, a sua empresa paga, sei lá, 100 mil de imposto. De repente você pode jogar aí 6%, 10%, aí a gente tem que fazer um estudo por esporte com a logomarca da tua empresa, quer dizer, bem ou mal, você estava jogando receber o dinheiro de volta, eu duvido que receba, né? Na verdade, a gente é o sistema de compensação, isso deve aí. fazer, né? A gente faz toda a revisão. Porque eu estou para ver, eu estou para ver. Não, mas ele quem não falou, consegue receber dinheiro. Não, mas ele não falou que vai receber de volta, ele falou que ele vai diminuir no próximo mês, né? Não, você já pagou mesmo o retroativo, não consegue? Não, consegue. Dos últimos 5 anos, o que a gente faz? A gente pega esse valor, faz as retificações nas declarações e compensa nos tributos futuros. É isso aí. 5 anos para trás consegue? Consegue. É o prazo de prescrição fiscal. Né? É isso aí. Mas o Nicolau acha difícil conseguir retroativo. Mas não. Eu acho difícil conseguir a restituição monetária. A restituição geralmente é a tese. O Estado devolver o dinheiro para você. Não, abate no futuro, isso né? ainda, né? Abate no futuro, né? É isso mesmo. Na verdade, a gente próximos, compensa. Né? Porque aí já entra na tese, entendeu, Nicolau? Aí você entra na discussão jurídica do valor para restituir. O nosso, a gente faz a correção e a retificação e dali para frente. Você adequa, então o que a gente vai olhar? Tudo que foi pagamento a maior, tudo que foi pagamento que gerou um passivo desconhecido. Existe a menor também a possibilidade? Claro que sim. Se a alíquota está menor do que deveria ser, você vai ter esse tipo de problema. Aí tu perde o cliente. Aí o cara vai ficar com raiva de você. Mas assim, de certo modo é bom, porque eu estou auditando a empresa dele como um todo. Certo, estou brincando. Então, vamos dar um exemplo. Exemplo da água mineral. Água mineral gaseificada naturalmente e artificialmente. Então, assim, a gaseificada naturalmente, ela tem alíquota zero. Enquanto a artificial, ela tem a incidência do tributo. Só que, geralmente, quando você vai fazer a classificação, o NCM é o mesmo. O que muda é a descrição do produto. Então, quando você entra lá na água mineral e coloca tudo como água, das duas uma, ou você está tributando a maior tudo, ou a menor, ou você está gerando um passivo. E depois vai pagar uma multa altíssima, né? E aí depois a identificação... E São Paulo tem um problema seríssimo também, que é muito confuso, né? Principalmente nos anos passados, agora já está menos, que é o IVA, né? Que é Imposto de Valor Agregado, né? Que é só para o estado de São Paulo, né? Tudo que vem de um estado para cá, você tem um problema tributário ali violento. O nosso ele é muito complexo, cada né? item Não, e a gente está falando... Não tem quem não erre, né? Eu achei muito difícil, né? Então, quando a gente fala... Está falando no IVA, que é um específico. Vamos pegar ICMS. São 27 legislações diferentes para falar do mesmo assunto. Do Brasil, né? No Brasil, é isso aí. Então, e as diferenças que geram de um estado para outro, né? Depende do estado onde você compra, né? Então, transportadoras, por um exemplo, elas geralmente, quando é interestadual, a gente identifica muito valor. Então, vamos dar um exemplo aqui. Uma empresa que está no lucro real, vamos pegar a transportadora. Uma transportadora no lucro real que tem mais de 6 milhões de faturamento ano. A média do nosso escritório em identificar pagamento a maior é de 650 mil. Ah, mas isso em toda a transportadora que eu for eu vou achar isso? Não. Tem transportadoras que a gente vai achar menos e transportadora que a gente vai achar mais. Depende como está essa qualificação tributária dentro da empresa. O contador é o nosso parceiro, porque na parte contábil ele é excelente. Só que eu sou específico só para tributos. Então a minha equipe, o meu back-office tem mais de 300 profissionais, envolvendo gerente tributário, gerente de projeto, porque, por exemplo, a empresa do Nicolau, ela vira um projeto meu. Então, eu vou pegar o seu segmento, o seu NC. É isso que eu ia perguntar para você. E qual é o tamanho das empresas que você trabalha? Você vai de microempresa a grande empresa ou você tem alguma... A gente tem 3 produtos, né, que a gente chama de carro-chefe. O primeiro é o e-fiscal, que a gente trabalha em empresas do Simples Nacional. Então, empresas com mais de
com 300 mil de faturamento ano, a gente já consegue fazer um trabalho, porque a gente ou vai pegar geralmente da 300 SF... mil ano é pouco. É pouco, mas a gente já identifica um valor. Mas tem empresa simples até que está razoável, né? 300 mil ao ano? Não, mas empresa que está no simples, tem empresa pequenininha, uma 300 mil ao ano dá o quê? Uma média de 20, não, dá 30 mil por mês. 30 mil por mês, não, mais ou menos. Menos de 30 mil, 20 e poucos de lucro, né? Não, ele está falando de faturamento de bruto. faturamento bruto. Ah, tá. Então, mas pouco, por que é né? benefício? Porque assim, a empresa quando ela faz isso, ela já está se adequando. Então, se ela está crescendo muito rápido, ela está crescendo com uma qualidade tributária muito boa. Isso incide no quê? Num preço mais competitivo. Porque se a carga tributária impacta menos nela, ela tem um valor de produto que ou ela tem um lucro maior, ou ela vai ter um preço menor. E fica mais competitivo. Não, é perfeito. O que vocês fazem é perfeito. E nós temos problemas seríssimos em relação a tributação, porque aqui no nosso país que nem você falou, eu sabia que havia uma alteração de tributação grande, mas não tinha ideia disso que você falou, que é 37 ao dia, alterações. Sim. E essas alterações são processadas aonde exatamente? Na verdade é a mudança são da lei. Leis novas criadas ou são... Não, é tudo, de alteração, a criação, a alteração daquele ponto, tira muda a alíquota, tudo. Tudo que está referente ao CTN, a gente está falando de modificação. Você está falando de nível nacional, né? Nível estadual? Eu falo, isso a gente está falando de federal. Quando a gente entra no âmbito do estado e do município, passam de 250. Nossa! Isso é um estudo da IOB, inclusive. Ela divulgou esse estudo recentemente, eu acho que por isso que falam que esse país não é um país sério, né, Fred? Porque não é possível. Não tem como ela ser... Não tem como a pessoa estar sem... Alguma empresa está certa o tempo todo. Sim. Porque... Só se tiver uma assessoria tributária no dia a dia, né? Mas mesmo assim é muito difícil, né? E vocês, como é que vocês fazem para acompanhar tudo isso? Na verdade, o nosso escritório, a gente tem uma equipe lá de 300 colaboradores. Então, eu tenho uma parte só voltada para essa atualização. Auditor, contador, tributarista. Tudo. Todo mundo que é especializado na área tributária está dentro do nosso escritório. Inclusive um projeto que é um pouco diferente. Porque o que acontece? A tua empresa, esses contadores trabalham para você ou para esse grupo todo? Ou para um grupo todo, só essas 300 pessoas na sua empresa? Não, é para o nosso grupo, né? Tá. O nosso grupo aí está no país todo? nacional, sim. Nós temos escritórios em todos os estados da federação. A gente está em São Paulo e somos santistas, né? E a gente viu a necessidade dessa qualificação tributária aqui, né? Porque, assim, é necessária. É um pouco de mudança de cultura, porque, como o Nicolau falou, às vezes eles muito juntam isso com a ideia do contador. Então, se errou, é o contador que errou. Não é assim. Na verdade, a gente é um acessório. Olha o tamanho da minha equipe, porque a gente atualiza, então a gente pega toda essa modificação. Alimenta o meu sistema. Então, a gente tem um sistema exclusivo desenvolvido. Enquanto nós estamos conversando aqui, está havendo já uma mudança. Alguma coisa está mudando. Alguma coisa já mudou, já está errando. Por dia, já estamos errando. É isso aí. Então, ou pagando mais ou pagando menos. É isso aí. Então, além disso, a gente alimenta o sistema que ele vai fazer toda essa parte combinatória. Então, vamos falar que ele é eu garimpo, eu entro no modo de garimpar toda a informação e cruzo ela inteira. Depois eu passo os meus problemas para as áreas segmentadas. Então, assim, minha equipe especialista em PIS/COFINS, o pessoal que é fera, vai trabalhar PIS/COFINS. Só isso. Quem é ICMS do Rio de Janeiro, vai trabalhar ICMS do Rio de Janeiro. Quem trabalha com contribuição social, só contribuição social. Imposto de renda, IPI, INSS. Muito interessante. Então, muito interessante. a gente traz essa expertise de apontar aonde pode melhorar e ainda essa poupança que está parado lá do contribuinte. E assim, quando a gente fala do órgão público, ele conhece isso e não precisa o empresário ficar com receio. Porque, na verdade, a gente está entrando na empresa, auditando ela, e a própria Receita sabe que algumas vezes esse equívoco pode acontecer. Por quê? Ela já disponibiliza uma ferramenta chamada PERDCOMP para que você faça essa compensação de valores. E a sua remuneração, a remuneração da empresa é em cima do resultado? É em cima do êxito. Então, do resultado. Isso, a gente não tem um investimento inicial do empresário e a gente ganha do que a gente identifica.
Então, somos muito conservadores nesse sentido de gerou uma ambiguidade de interpretação legal. Não nos apropriamos do crédito. A gente vai onde não tem esse tipo de problema. Então, dos 18 anos do nosso grupo, a gente já passou por 3 glosas da Receita e a gente sempre foi certificado por eles, por esse trabalho minucioso. Então, isso é bacana também. É um trabalho sério. Aconteceu algumas vezes no passado de venderem a reinvenção da roda. A gente não, a gente é um escritório que está há 18 anos e a gente traz essa tradição e esse conservadorismo para o empresariado do Santista. Vocês estão em Santos agora? É o Triângulo. Isso. Vocês estão em Santos agora? A gente está em Santos. O nosso escritório, somos santistas, né? São 3 sócios, né? O Cauê Romero, o Marcos Paulo da Cruz está aqui e o Marco Aurélio da Cruz, né? São irmãos. Sim. São irmãos, né? Então são os 3 sócios. Sim, os 3. Tem assessora de imprensa aqui também, como é que é o nome dela? É Camila. A Camila também, um abraço para vocês. O Marcos Paulo e o Marco Aurélio da Cruz estão nos estúdios da TV Com. E a Camila também, que é assessora de imprensa, também está aqui. Queremos parabenizar. Viu, Filete? Muito interessante. Inclusive, depois o programa, vou até conversar com o Cauê a respeito disso, que a nossa CDL, nós temos mais de 1.300 associados, e são todos empresários. Poderia dar uma palestra lá, alguma coisa assim, né? Exatamente. Legal. E eu acho muito interessante, porque vocês vão buscar alguma coisa, né, mexer em alguma coisa que, na sua maioria, né, não sei, eu acredito que pela sua experiência, pelo que você está dizendo, o lojista, o comerciante ou o prestador de serviço está sempre pagando alguma coisa a mais para o governo, não é isso? Ou a menos. Depende na interpretação. Existe assim, por exemplo, vamos pegar empresas de pequeno porte. Geralmente pagou mais ou menos, médio porte, grande porte. Não tem essa segmentação, não existe. Não tem, porque vai da expertise de como está a parte tributária dele. Tá. Então, assim, às vezes, qual foi aquilo que a gente conversou com o Nicolau? Qual foi a última vez que você fez a revisão das suas alíquotas junto com o contador? Será que, vamos entrar na empresa grande, será que ela está se apropriando de todos os incentivos fiscais que ela tem direito? Será que não? Será que tem alguma mudança, algum benefício que eu posso me apropriar e não estou conhecendo ele? Então, tudo isso a gente vai apontar para o empresário. Certo. Ou será que também está pagando ao menos alguma coisa, que geralmente é mais difícil, mas está pagando a menos e pode ser tributada no futuro com, isso mesmo. Com multa? Tal, porque todo mundo está sujeito a uma tributação num período de 5 anos, é isso? Se você estiver pagando a menos dentro da sua empresa e isso for localizado por uma fiscalização, se pagar 10 anos eles vão mandar a diferença. Pagar, né? 5 anos para trás. 5 para trás vai ter que pagar. O Estado e o governo têm 5 anos para te cobrar. É isso mesmo. Como a gente para restituir. Nós tivemos também. aí casos aí que são casos recorrentes e casos que acontecem de associados da CDL de procurarem nosso departamento jurídico, que é em relação a cartões de crédito, né? Então, o que é muito comum acontecer? Emissão de cartões de crédito, o Visa, o Mastercard, a rede, qualquer um que seja, fornece uma lista para a Receita e ele não emitiu notas fiscais naquela totalidade, naquele montante. Ele simplesmente notifica. Hoje em dia não tem mais aquela coisa do fiscal, ir lá na tua loja. Hoje já pela contabilidade ele já notifica você, fala, olha, detectamos uma diferença de X, você tem tanto tempo para pagar. Se não pagar, é mais multa, né? Se não me engano, 50% de multa. Você declarou de juros Você declarou que tinha 30 mil de nota, mas bateu 50% de cartão. 50 mil de cartão. Eles ainda não têm como mensurar o valor em dinheiro. Não, mas eles esquecem o dinheiro. Mas eles mensuram assim, você declarou, vende 100 mil reais. Vendeu, tem 150 mil de cartão? Aí tem 150 mil de cartão. Aí ele detecta, detectamos que em 2013, né, você vê, nós estamos em 2016. Sim. Detectamos que em 2013, no mês de julho, você declarou 100 mil de vendas e tem 150 mil. Segundo a relação do cartão, o faturamento de cartão é tanto. Essa diferença, gentilmente solicitamos que pague no período. Aí o cara vai fazer o refis, ele vai fazer algum jeito, ele vai ter que dar. Mas já tem multa. Porque se ele não pagar. Não tem multa ainda não. Não tem multa ainda não. Geralmente, pelo menos, não sei se você está mais por sem dentro. Multa. Ainda eles notificam sem multa para você espontaneamente recolher a diferença ou parcelar. Detectado. Caso você não faça isso, aí vai incidir multa, correção monetária e etc. Apesar que qualquer financiamento em cima desse valor já tem juros, né? Sim.
aplicados, que são juros legais. Lógico. Mas então e isso tem acontecido. Então muita gente que às vezes está nos ouvindo aí, não acha que, não, isso foi ano passado. Não, gente, nós estamos em 2016, eles podem estar te cobrando aí em 2011. É isso mesmo. 2011, de repente, você pode receber uma notificação lá de 2011. E se receber 2011, vai receber 2012, 2013, se tudo tá errado, vai para cima. Estou te mandando 2011, provavelmente lá para frente você ainda vai se cobrar trepar 2012. mais. Exatamente. E assim, é importante o que o Nicolau está falando, porque hoje a empresa, o banco, né, ele já declara isso. É uma obrigação fazer essa declaração. Mas algumas coisas estão vindo, por exemplo, o SAT. O SAT vem para ser a emissão online daquele cupom fiscal. Então, o cliente, quando ele vai no estabelecimento e pede a nota fiscal paulista, ele fazendo a leitura do QR Code, ele já está vendo a sua nota fiscal paulista. Que inclusive o governo do estado, né, também incentiva e dá com uma mão e tira com a outra, né? Sim. Porque incentivaram a nota fiscal paulista, muita gente pegou, daqui a pouco o governo do estado começou a achar que estavam ganhando demais, né? Sim. Pessoas abatendo IPVA, pessoas recebendo dinheiro. E agora parece que só tem uma data, né, que eles estão pagando, ou 1 ou 2 vezes por ano só, né? Então, aquela coisa, né? Estão ganhando muito, vamos parar de pagar e tal. Então, nota fiscal paulista eu uso também bastante. Eu não vejo nenhum problema. E também nós já sai direto, né? Também na loja também damos bastante. É só o cliente solicitar, tem cliente que quer, cliente que não quer. É isso mesmo. Tem pessoas que passam a terceiros, né, nota fiscal paulista, pode ser feito isso. Passa de idade, muita gente fica com medo de nota fiscal paulista porque acha que imposto de renda vai pegar, não tem nada a ver com imposto de renda, né? Não existe ainda essa... isso daí, assim, pelo que a gente vê do desenvolvimento do que está acontecendo, logo vai estar lá. A E-financeira é pegar o cartão de crédito da pessoa física, então é a mesma coisa. Mas ainda não pegam. Não, na verdade o banco não declara, mas vai começar a declarar. Então assim, mas eu acho muito difícil, de recebimento, e aí eu gastei no cartão no ano 100 mil. Mas então, eu acho muito difícil, porque eu posso utilizar o teu cartão do filete. Então, mas é isso mesmo. Eu acho que é uma coisa aí também que você vai entrar numa, eu acho uma esfera inconstitucional. Eu não vejo a constitucionalidade disso aí. Quer dizer que tu empresta o cartão para tua irmã, para ela fazer uma compra, eu falo, filete, eu não tenho cartão, você não pode ali comprar um computador para mim, e eu pago para você? Eu não vejo, a proibição, né? A proibição disso. Só se a Receita Federal quiser. Aí ela vai pegar no sistema. Se for uma diretriz para eles, sim. Então, assim, a gente está falando hoje do SPED. O SPED já pega o pessoal de lucro real. A tendência é que isso venha para quem? Para o lucro presumido e para o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, quando a gente entrar nesse sentido, vai ser banco, entrada, saída, como é hoje no SPED do lucro real. Então, essa adequação, e o SAT vem para ser o fiscal online na tua empresa. Então, assim, se você ficar mais de 10 dias sem emitir uma nota pelo SAT, ele já vai te apontar. Então, assim, o Nicolau está 10 dias com o SAT dele sem operar. Você tem 24 horas, né? O ESAT é 24 horas, né? Não, na verdade você tem até 10 dias para poder comunicar. Porque às vezes tem problema de rede, isso, aquilo. 10 dias? Sim, são 10 dias. Eu tinha recebido a informação que era 24 horas. Ou é online ou 24 horas. Isso. Não, mas assim, os 10 dias aconteceu um problema. Eu posso passar uma informação de 10 dias atrás. Senão, depois de 10 dias. Uma venda que eu fiz no dia 1º, eu posso transmitir no dia 10? Sim, mas ele bloqueia. Depois desse prazo, ele bloqueia. Porque os órgãos também, eles veem a possibilidade de faltar uma telefonia, de dar um problema. Tua empresa, não sei, fechou para umas férias coletivas. Então, vai ter que justificar para desbloquear. Porque, por exemplo, às vezes a empresa dá férias coletivas. Tem empresa, por exemplo, na área veterinária, onde eu milito. Sim, principalmente final de ano, né? Por exemplo, a empresa, vamos supor, essas empresas multinacionais, elas param de trabalhar. Sim. Vamos supor, de 15 até 10 de janeiro, dão férias coletivas para todo mundo, entendeu? Então, também, mas aí tem que justificar, né? Sim, vai justificar o porquê de não estar funcionando, como hoje acontece com a intervenção fiscal. Então, hoje, quando o empresário ele leva numa interventora fiscal para fazer um serviço, eu estou com problema de bateria, ou então a minha guilhotina deu problema. Então, a intervenção vai emitir um atestado de que naquele período o equipamento fiscal ficou dentro da interventora. E por isso ele não fez a emissão naqueles dias.
Então, isso daí sempre tem uma justificativa. Porque hoje funciona, nós passamos por um sistema, saindo do manual, nós passamos por um sistema da impressora fiscal, que inclusive tinha, eu vou até usar um termo bem pesado, mas é real, uma máfiazinha muito grande, porque eu trabalho com isso. Nós tínhamos várias impressoras de custo, 400, 500, 600 reais, só porque são impressoras lacradas pelo Estado, iam a 2.000, 2.500 reais, chegaram a 3.000 reais. Então não tem cabimento. A mesma impressora custa, se ela não fiscal, custa 400, 500 reais, a mesma impressora, quando ela é fiscal, porque ela é lacrada pelo Estado, 2.000, 2.500 reais. Não tem lógica aonde, né? Você, e marcas como McAfee, né? Era o argumento da indústria, né? Não, eu não vou entrar nessa seara, porque aí a gente vai entrar na seara aí da... De quem que está ganhando patinho. Porque foi homologada determinadas marcas. Você vê que são 2, 3 marcas só homologadas como impressoras fiscais. Então, não vou nem entrar nessa seara para questionar isso. Hoje, com o ESAT, você tem um custo bem mais reduzido, né? Porque você pode utilizar uma impressora não fiscal, né? Uma impressora comum, que ela tem o QR Code e ela imprime, já tem alguns lugares usando, né? E impressoras comuns você pode usar. Então, não tem problema nenhum. Dá aquela notinha para o teu cliente, ele já consulta, que nem ele falou, hoje com smartphone, qualquer coisa. E ficou bem mais barato. Eu achei até uma evolução. E para o Estado ficou até mais interessante, porque antigamente o contador tinha que pegar ou pendrive ou fazer emissão, transmissão, tinha que transmitir aquilo. Então sempre dava um trabalho a mais. Não. E o contador cobra mais por isso. Não pensa que ele não cobra, não, porque ele cobra, porque é um serviço a mais, etc. Então eu acho que ficou até nesse aspecto, eu acho. Agora, o que eu venho dizer é o seguinte. O Estado, né, hoje cobra em torno aí, me corrija se eu estiver errado, 46% de imposto. O Estado e a União, né? Nós pagamos em cima de um produto agregado, então 40, em torno disso, né? Que, assim, como a gente é um pouco mais especialista, tudo depende, né? Mas vamos colocar isso. Uma média aí, que é um absurdo, é um dos mais altos do mundo, né? Sim. Principalmente se nós formos discutir até em cima do que a gente tem de retorno, que não tem retorno algum, né? Mas a gente vai entrar na discussão de governança corporativa agora, dentro de uma meritocracia. Como é que nós vivíamos antigamente, né? Por que nós chegamos a esse... Eu sempre falo, por que nós chegamos a esse nível de imposto? Porque antigamente nós fingíamos que pagávamos e o governo fingia que arrecadava. Então, pela média, né? Porque muita gente sonegava. Também, como não tinha retorno nenhum, ficava mais ou menos por aí, né? Então, a média ficava pela metade, aí 20 e poucos por cento, porque o governo fingia que fiscalizava. E a gente fingia que pagava. Mas pagava um pouco também. Pagava pela metade, todo mundo pagava pela metade e tal. Então, era aquela coisa, e nós chegamos a esse patamar absurdo que nós estamos pagando hoje de imposto. E sendo que hoje o governo está recolhendo quase que a integridade de todos os impostos, porque com esse cerco que nós temos hoje, com certificado digital, com todo esse cerco de informática... Todo mundo pagando no cartão. Não tem mais como ninguém tirar fora, sonegar. Eu, às vezes, chego na minha loja e o pessoal, não sei o quê, sem nota é mais barato. Para mim, se você quiser nota, eu lhe dou. Se eu não quiser, eu vou emitir do mesmo jeito, vou jogar fora. Isso é comum em qualquer comércio. Porque é pela nota de entrada que a gente está pagando, hoje não tem mais como, tudo nota fiscal eletrônica. Não existe mais. É capaz de se atrapalhar, mas não dando nota, não me dando, né? Não existe mais. A gente fala para as pessoas, porque ainda tem aqueles com mentalidade antiga, que ainda acha. Então, hoje, o absurdo de que se arrecada e do retorno que nós temos dos impostos é algo assim que tem urgentemente, nós temos que repensar. Porque agora está pagando na totalidade e o retorno está... Nunca se arrecadou tanto. Vocês que trabalham com isso, vocês devem ter a ideia disso que eu estou falando. Não, e assim, a gente entra em vários impactos, né? A gente fala de custo Brasil aumentando, a gente fala dessa confusão que às vezes a gente poderia estar tendo um custo menor, né? Porque quando eu readequo e tenho um custo menor, na ponta vai ficar mais barato também. Então a economia gira um pouco mais. Então, essa reforma tributária... Isso aí tem uma frase assim muito, viu, que a gente fala assim, não existe almoço de graça.
Né? O pessoal não tem almoço de graça. O cara que anda o idoso que anda de ônibus, porque ele tem mais de 60 anos e pega o ônibus de graça, ele acha que ele está andando de graça. Ele. Mas para a coletividade, alguém está pagando aquele ônibus dele. Depende do filho dele que está então, tá pagando para ele, né? Alguém está pagando aquilo ali. Ah, o médico de graça. Não tem médico de graça. Alguém está pagando aquele médico lá. Está incidido em cima. E isso tudo é assim. Porque não tem nada de graça. Sim. E a gente tem alguém está pagando essa conta. Lógico que está pagando. Alguém, claro que está pagando. Se alguém afastado, então, né? se nós pensarmos a nível de coletividade, de cidadania, por isso aí o cara fala assim, porque eu fui para os Estados Unidos, eu comprei um iPhone, paguei tanto. Porque aqui no Brasil é absurdo, custa tanto. É lógico, porque aqui você está pagando a conta. Muita coisa, subsidiando um monte de coisa. Lá, tenta lá nos Estados Unidos você falar assim, o cara vai te colocar um imposto, é mais taxa. Tudo que você vê o preço quanto é? 10 mais taxa. Que é em torno de 10%. Ele não fala nem a taxa, depende do estado, né? Não fala. Na Califórnia acho que é 8, 9%. Califórnia é 9%. 9%, Miami acho que é 8%, né? Não, 10%. É mais caro. No Texas acho que é... A média é 10%. É, eu acho que o mais 10, barato é em Nevada, que é onde tem Las Vegas. Isso. Que é em torno de 7, 8%. Nevada acho que... Porque eu estava no... acho que é 10%. Eles incentivam mais. Isso. Mas tenta comprar alguma coisa, eu como bom brasileiro, né? Em Las Vegas, falei assim, fui comprar umas camisetas e tentei convencer a moça de não me cobrar a taxa. Eu não sou nem daqui, eu sou de fora. Ela ficava me olhando assim, eu devia ser um alienígena, né? Que ela estava olhando e falando assim, pô, não existe isso. Mas se tu fosse americano... Sabe por quê? Porque o americano ele paga, mas ele tem o retorno. Se você fosse americano, você também não ia querer pagar? Se você vê a rua, a estrada bem tal, você tem colégio para os teus filhos, você tem esporte junto com integração com o ensino, os caras pagam com gosto. É como tentar sonegar um guarda americano, é muito mais difícil que no Brasil. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar aqui? Não que tu sei se aceita, mas é difícil. Desviando um pouquinho o assunto, mas quer ver um exemplo que eu vou te dar? Por exemplo, lá se você passar num pedágio, tudo bem, você passa, vai embora no pedágio, sem problema nenhum. Depois você manda o dinheiro. Aconteceu isso comigo, não tinha moedinha para colocar, depois você põe no envelopinho e você manda dinheiro. Ah, mas e se o cara não mandar? Se o cara não mandar, vai para... Ele já fotografaram a chapa do teu carro, ele vai lá para a tua casa e vai lá para a tua conta. Não tem... eles cobram de você. Então, aqui não, aqui você viu, aí é uma reportagem sobre a quantidade de caminhões, né, que foram pegos, que eles grudam, né? Uhum. O lance parece que eles grudam um no outro e na hora que eles vão passar, eles passam pelo pedágio. Não sem parar, né? Não sem parar. Sem parar, o carro passa um e os outros passam grudados. E ele não detecta. Então, essa é a diferença, né? De um país para outro e a diferença... É cultural também, né? É cultural, né? É cultural, porque, por exemplo, eu não faço isso. Eu não sei se é tão cultural, Filete, porque é o seguinte, nós falamos agora 46% de imposto. Qual é a benécia que você tem de imposto? Fala, você paga segurança no teu prédio, você paga condomínio no teu prédio, você paga TV a cabo, você paga escola para o teu filho, você paga faculdade. Plano de saúde. Você paga plano de saúde, porque senão, se for para o SUS, tu vai morrer, né, em cima de uma maca, no meio do corredor. Mas assim, eu também descarto assim que não tem retorno nenhum. Assim, segurança? Qual é a segurança que tu tem? Não, porque, por exemplo, você paga, mas tem o teu funcionário que não tem plano de saúde, ou exemplo, alguma pessoa, que ela vai ser atendida. Bem ou mal, ela vai ser atendida. Não, bem ou mal não, mal ou mal, né? Não, veja bem, tem pessoas que... Não existe o bem ou mal, tem o mal ou mal. Não, tem gente que fez cirurgia no público e está vivo aí, né? Não podemos generalizar assim. De sorte. Não, de sorte. Tem gente que é dedicada, mas assim, alguma coisa tem um retorno. Por exemplo, senão não teria asfalto na rua, não teria nada, a gente daria no cipó, né? Alguma coisa tem, mas é muito pouco perto do que arrecada, mas alguma coisa tem que ter, né? O sistema de saúde não é que ele é ruim, veja bem, eu não acho assim. Se for zero... Os médicos que possam estar nos vendo aqui vão querer... Não é que ele é ruim, acontece que ele é sobrecarregado. Né? Então nós estamos... E ele não tem investimento para poder não, é sobrecarregado. Tem uma demanda lá que é para fora a corrupção, né, que existe no ambiente. Ele é carregado, ele é para atender, vamos supor, 1.000 pessoas e tem que atender 10.000 pessoas. É isso aí. Então, é uma sobrecarga que não tem como. O que vai impactar? Vai impactar no mau atendimento para todo mundo. Você pega o Hospital dos Estivadores. A prefeitura quer dar os 2,5 milhões, o governo do estado dá os 2,5 milhões. Mas o governo federal com essa mudança, aí Dilma, Temer e tal, não dá os 5 milhões. Então não dá para abrir, porque Santos é uma cidade de polo, se abre, quem vai arrumar os 10 milhões? Mas você sabia que o SUS fala tanto que dá 55%, que é a saúde de Santos e tal? Eu escutei da boca do prefeito. Não dão dinheiro desde dezembro de 2015.
Ou seja, teoricamente, na contabilidade aí do Cauê, vai entrar, tem previsão, né? Vamos supor, contábil só no papel, previsão de entrar aquele Mas dinheiro. Você tem que pagar o Só que o remédio dinheiro hoje. não entra. A contabilidade Só que criativa, você né? gasta hoje, você tem que comprar o remédio hoje, você tem que pagar o médico hoje. Tem que ligar o você tem que ar-condicionado hoje. É tudo hoje. Então, né, a mesma coisa, eu falo assim para você, Cauê, olha, eu vou te pagar 50 mil por mês, né? E tu vai ter um padrão de vida de acordo com isso. Aí dali a pouco, você tem que alugar o teu apartamento, você vai ter que pagar o aluguel, você vai com o carro, você vai ter que pagar. Tá igual alguns times do Rio que Não, mas até o final do ano eu te pago. Só que os meses vão passando e ninguém recebe. Tá igual alguns times do Rio, o cara vai lá e o mês tem 90 dias. Então, isso? você vê, o Diego não foi lá pro Flamengo? Então, Foi. vamos ver se ele vai receber. É complicado. Então, Um dia recebe. então. Nós vamos ao rápido break e já voltamos. Luísa, Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nesta quarta-feira, hoje com o Cauê Romero, especialista em revisão e consultoria tributária, e com o Nicolau Beide, presidente do CDL Santos Praia. Vamos falar dos nossos apoiadores, né, que depois começa o debate, aí a gente às vezes não consegue o tempo, tem que pagar água mineral Perrier aqui, quando o Nicolau vem aqui, oferece água francesa para ele, outra né, não pode. Das cachoeiras e tal. Então, quando o presidente vem aqui, a gente oferece. Bom, mandar um abraço para o pessoal do Ozan, Plano de Assistência Familiar. Ligue para 3228-8000. Faça com mais que 500 mil pessoas da região, Ozan. Faça com o pessoal da TV Com, todo mundo tem Ozan aqui também. Mais informações, www.ozan.com.br. E também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. Hoje o Nicolau vai pagar o almoço lá, né? No Boqueirão Express Grill, na rua Lobo Viana, 89, ali no Boqueirão, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro do Boqueirão. Comidas deliciosas, você que está aí podendo comer de tudo, quem está de regime... Olha o camarão lá, o Nicolau gosta de um camarãozinho aí, entendeu? Quem não gosta? Entendeu? Camarão, tem doces, para você que não está de dieta, para você que está de dieta, tem uma comidinha mais leve, né? Entendeu? Mandar um abraço para o Nelson e para o Paulo, para os proprietários. O Nelson, que é São Paulino, está chateado com a fase do São Paulo. E o Paulo, que é corintiano também. O Corinthians agora um pouquinho baixa também. Os dois estão chateados, mas você fala para eles que o Santos está bem, que eles são todos santistas também, porque eles gostam do Santos, que moram aqui. Então, manda um abraço para eles lá no Boqueirão Express Grill. Bateu até uma fome, né, Eduardo? Bateu uma fome? Bateu uma fominha aqui. Então, mas o Nicolau depois ele vai lá porque ele vai querer levar você para dar uma palestra no CDL, você e seus pares aí depois ele já paga o almoço hoje lá, não tem problema. Ah, entendeu? Que maravilha. Entendeu? Lembrando que o pessoal da TV Com tem um VIP lá, né? A Daiane tem um VIP lá, pode comer lá sábado e domingo de graça. Oh, que maravilha. Entendeu? Bom, que a questão dessa revisão de tributos, quer dizer, nós estávamos conversando aqui nos bastidores que quando a pessoa pagou a mais, tudo bem, você vai ganhar em cima da porcentagem. E quando pagou a menos, como é que fica? Vocês acusam quando pagou a menos? Vamos supor, eu tenho um supermercado veterinário, um exemplo. Tá. Aí eu paguei 5% a menos, mas ninguém percebeu que eu paguei. Vocês vão acusar e vão orientar, ou você fala assim, olha, deixa assim, se ninguém perceber, ou vocês orientam a pessoa a devolver o dinheiro e tal. O nosso trabalho é esse, a gente vai te apontar o que é passivo e o que é ativo, para você adequar. Então, assim, a conformidade do nosso trabalho de auditoria é deixar você enquadrado. Tá, mas você vai adiantar daqui para frente, ou vai de uma certa maneira, que seria o mais correto, você vai falar, olha, para a Receita, olha, eu estou pagando errado aqui, quero pagar os meus 5 anos para trás, ou paga para frente e espera eles se manifestarem? Na verdade, você vai apontar essa identificação da auditoria e fazer um refis, por exemplo. Você vai fazer o trabalho para estar adequado. Então, assim, só que muitas vezes, coisas que a gente pode pontuar é assim, quando eu falo de ativo, né, do que eu tenho de crédito a maior, com o passivo, geralmente numa empresa a gente identifica lá de PIS/COFINS, vamos dar um exemplo de 1 milhão de tributos pagos a maior. Tá. E no imposto de renda eu vi um passivo de 100 mil, tirando o INSS, que é outra fonte pagadora, eu vou poder compensar um com o outro. Então eu vou pagar aquele valor que está devedor, né? E ainda vou me compensar da diferença do pagamento a maior. Se estiver só devendo, você faz o refis. Mas se você tiver compensação, geralmente a pessoa pagou a mais, porque, como o Nicolau comentou, 37 por dia, mudanças e tal, você vai adequar. Olha, eu paguei 100 mil a menos aqui, mas eu paguei aqui 900 a mais. Então, eu tenho que ser restituído em 800. É isso aí. Aí, se o governo, como o Nicolau falou, não vai te devolver o dinheiro. Ele vai abater nas próximas, você vai abatendo e tal. Você vai compensando esses valores. Então, vamos dar um exemplo que você tem 100 mil lá de pagamento de imposto. Então, quando a gente faz a readequação... 100 mil a mais, Não, vamos falar que você paga 100 mil de imposto. Tá. E aí, no nosso trabalho, a gente identificou que você tenha 1 milhão a receber. Então, esses 100 mil, se você continuar pagando, você vai continuar pagando a mais. Então, essa identificação já faz você readequar o teu pagamento de tributo e, além disso, você vai compensar uma porcentagem desse montante. Todo mês. Tá, se você pagar 200 mil, você vai pagar esses 100 mil, você vai queimar, já não vai pagar mais, está errado. Desses 100 mil, você vai tirando 50 por mês, vai comendo aí. É isso aí, até terminar esse montante. Só que a readequação, aquela economia gerada, é para sempre. Ela é permanente.
Então, é aí que a gente para vê... sempre não, né? Porque se muda 37 postos por dia. Não, mas o legal... Mas qual é, então? Essa parte que eu ia te perguntar. Aí você faz essa adequação. Mas pela velocidade de mudanças que você falou que tem, a adequação tem que ser constante, pelo que eu percebo. E foi legal a sua pergunta, Nicolau, porque o nosso escritório, a gente não faz os últimos 5 anos e vai embora. Na verdade, depois a gente tem o que a gente chama de reflexo futuro. Então, nos próximos 5 anos, anualmente eu vou te auditar para ver se toda a parte de retificação e compensação está sendo da forma legal e que a gente orientou a ser feita. E, além disso, a gente vai ver quais são as oportunidades que ele tem ou as alíquotas que ele precisa mexer. Então, assim, vamos falar de incentivo fiscal. A contabilidade, ela geralmente já pega aqueles pontos rotineiros. Mas a gente tem o conhecimento de outras que entraram ou que saíram. Então, a gente vai ir lá no ponto e falar, olha, Nicolau, esse incentivo saiu, mas entraram mais esses 3. Você pode se beneficiar. Aí a gente faz essa orientação à contabilidade num trabalho totalmente descritivo. Uma reestrutura, né? E apresenta isso para ele. Então, todo o nosso trabalho tem a base legal, a fundamentação legal, a gente tem uma consulta da Receita Federal, a gente tem a metodologia que a gente usa e os pontos de atenção. Esse tipo de documento que é obrigatório você não estava confeccionando. Esse é um tipo de exemplo que a gente dá. Então, vamos entrar um pouco no Comex, que a gente tem um braço de consultoria nisso. No Comex, a gente consegue fazer a revisão de todas as alíquotas. Então, esse já é um trabalho consultivo. Então, o nosso escritório ele é muito pautado em... Cada cliente ele tem uma personalidade e a gente pega você para virar um projeto para nós e isso faz com que a gente trabalhe o todo da empresa e te beneficie. É interessante, porque você vai tendo um trabalho contínuo, né, em relação a... É isso aí. Esse é um outro diferencial do nosso escritório. Que assim, geralmente o trabalho é feito como? Ele chega, faz, apresenta e vai embora. O nosso não, a gente chega, porque faz o trabalho... Pelo que você explicou, o problema ele é constante, né? A pessoa tem que ter uma adequação. É isso mesmo. Fundamenta, coloca isso até como uma orientação para o contador, se necessário for. Também com você, né? E aí, os 5 próximos anos, eu audito ele anualmente para que ele sempre mantenha-se competitivo. Você faz uma vez por ano? Uma vez por ano a gente acha suficiente. Depende do tamanho também da empresa, né? Sim. É óbvio. O WhatsApp está funcionando aqui, 981-598868. O Richard parabeniza o programa, queria que você desse os seus contatos, que ele acho que vai precisar do auxílio de vocês, né? Depois a gente pode passar os contatos aí, não sei se põe aí na tela, tudo. Você passa o contato, se quiser passar o contato, ou não sei se quer passar o contato, pode passar o contato. Pode ser, então assim, os contatos com o escritório, pode ser no trinium@trinium.com.br, no telefone 3385-5605 ou então no celular, no 99770-1606. 99770-1606. Tá. O Adalberto, então o Richard anotou os contatos, qualquer coisa você liga aqui para a TV Com e pede o contato aqui. Também o Adalberto está parabenizando vocês, o Adalberto do Jornal Tema, né? Também tem o programa na rádio Cacique, das 16 às 17 horas todo dia, né? Está parabenizando, um abraço para o Nicolau, para o Cauê, e para convidar vocês para a 6ª caminhada do combate ao câncer infanto-juvenil na Baixada Santista, que vai ocorrer no dia 27 de agosto, né? Como esse sábado é dia 20, então é no sábado sem ser esse outro, dia 27. Então ele está mandando aqui, o Adalberto, um pouco extenso, mas 6ª caminhada de combate ao câncer infanto-juvenil da Baixada, organizada pelos voluntários da Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer. Esse é o tipo de doença que criança não devia ter, né? Isso. É complemento da campanha Mac Dia Feliz, cuja renda total dos Big Macs retorna para o setor de Oncologia Pediátrica da Santa Casa, auditado pelo Instituto Ronald. Então, aqui a gente já sabe que a 6ª caminhada começa às 9 horas, em frente ao McDonald's, na Ponta da Praia, Avenida Bartolomeu de Guzmão, 108. Eu e o Nicolau vamos estar saindo da rádio, né? Com certeza. Porque é dia 27, nós vamos estar saindo da rádio. Os caminhantes saem às 10 horas da Ana Costa e do Gonzaga, né? Interessante, quem quiser adquirir a camiseta e tal. E o telefone 3202-0600, né? Então, é o telefone lá, quem quiser participar, sábado, dia 27, às 9 horas da manhã, na Ana Costa, em frente ao McDonald's lá, né? Tá mandando um abraço para vocês também.
Obrigado, obrigado. Parabéns pela iniciativa, né? A Fabiana está pedindo para você falar um pouco do Simples. Bom, Simples Nacional, vamos lá. O que acontece no Simples Nacional? O Simples Nacional, geralmente, você pega o seu faturamento, né? E vê quais foram os últimos 12 meses. Então, vamos falar que deu 2.300.000. Estou tentando achar aqui a alíquota na cabeça, mas vai sair mais ou menos, Então, geralmente, qual é a alíquota que ela vai pagar? 11,23. Tá? 11,23. Põe assim, vamos quanto? 2 milhões? Vamos põe colocar 1.200, vai. Vamos colocar 1.200. Vamos falar bruto, que seja 10%. Bruto, então 100 mil por mês bruto. É isso aí. Então vamos... Para ficar mais fácil para ela entender, né? Sim, então vamos lá. Vamos falar então que é 10% que ela paga. Então o imposto dela vai vir 12 mil. Tá. Ok? Só que o que acontece? Não, 10 mil, né? Porque é 100 mil por mês. Perdão. É isso mesmo. Eu não sou contador, mas sou ligado. Foi melhor que eu. Então, não. É que você está calculando também, Então, 100 mil, ela vai ganhar 1.200.000 bruto por ano, né? Isso. Aí ela vai pagar 10%, vai pagar 10 mil por mês. Vai pagar, isso aí. Em cima de 12 mil, vá. Vamos 12 mil, assim. Então, são 12 mil. Então, o que acontece é que em alguns segmentos, a gente tem PIS e COFINS que é monofásico. Então, PIS e COFINS, o que é um PIS e COFINS monofásico? A indústria já reteve esse valor. Só que no processo, você não colocou aqueles produtos com aquela exceção. Então, quando você fala de ICMS e substituição, a mesma coisa. E tem produtos que vão ter os dois. O ICMS e o ST já retido e também a parte do PIS e COFINS monofásico. Então, quando você tributa a tua empresa vamos colocar lá, em 10% do que você faturou, você pagou 12 mil, ok? Só que, na verdade, somente 50% do teu faturamento seria tributado em cima dos 10%. Então, vamos colocar lá na parte de exceção, que quando ele tem PIS e COFINS monofásico, seja 5%. Quando ele tem ICMS-ST, ele vai ter 2,5%. E quando ele tiver os dois, vai ser 1%. Então, você vai dividir o seu faturamento dentro dos produtos que foram com a exceção de PIS/COFINS, os produtos que foram com exceção de ICMS e substituição tributária e o que tem a exceção dos dois. E aí sim, você coloca o valor e a diferença de um para o outro é o que você vai ter de pagamento a maior. Então, nesse caso, é que de cabeça aqui a gente usa mais. Então, vamos falar que de 12 mil ela vai pagar R$8.500. Então, a diferença disso vai ser pagamento a maior. Só que assim, a gente pega o pagamento a maior, vamos falar que baixou só R$1.000. O correto seria o Estado identificar isso e gerar um crédito, né? Mas coisa que é impossível acontecer. Porque a declaração é a gente quem faz, né? Então, por esse motivo, a retificação também vem da gente. Então, vamos dar um exemplo que ela teve uma redução quando ela fez esse tipo de adequação, que ela teve uma redução de R$1.000. Aí ela fala, mas R$1.000 é pouco, eu não fiz nada. Só que pega os últimos 60 meses. A gente está falando de 60 mil que você pagou a maior. 5 anos. Né? É isso aí. E aí vai compensar em cima daquele tributo. No futuro. Isso, em cima daquele tributo que ela tem. Então, os 60 mil vai ser em cima de PIS/COFINS, então vai compensar PIS/COFINS. O que é federal compensa federal. Mas você pode abater, por exemplo, se ela tivesse 60 mil, você pode ficar uns meses sem pagar ou tem que abater 50%? Não, a gente orienta sempre a fazer o pagamento do tributo. Não, você paga, mas como é que você fazer a compensação, vamos supor? Depende, que nem INSS a gente fala que a lei dele fala que só até 30%. Tá. Quando é PIS e COFINS, então isso depende de quanto você fatura. Então, assim, quanto que impacta o PIS e COFINS dentro do teu gasto. O INSS só pode compensar 30%. É isso aí. Né? Aí vai a 30% até aquele valor até ser findar o montante. Pode ser 1 ano, 2 anos, o que for. 30%. Mas não vai compensar em 5 meses tudo. Não. Às vezes pequenas empresas têm esse problema, né? Porque às vezes pequena empresa que tem 3 funcionários tem um recolhimento de INSS, aí uma das funcionárias fica grávida e se afasta. Aí a empresa tem que continuar pagando o salário da funcionária e se compensar na sua guia de INSS. Às vezes cada mês que paga o salário da funcionária, às vezes leva 1 ano para compensar aquela diferença, que só pode compensar 30%. Eu tive esse problema com o meu contador, que eu falei para ele, tu falou que ia compensar e não compensou nada. Ele falou, não, é que demora para compensar. Demora, porque às vezes você paga um salário que... Às vezes o salário da funcionária que está afastada é
10 vezes o valor do INSS que você recolhe, ou 5 vezes o valor do INSS. Então você vai levar quanto tempo? Você só pode pagar tem poucos funcionários? Exatamente. Você vai recolher, pequena. Vai R$1.000. Tem uma guia de INSS pequena. Certo, aí você não tem como... A proporcionalidade... É o que acontece nos outros tributos dentro do Simples Nacional. Porque eles não permitem que você compense mais do que 30%. Nicolau, existe alguma, por exemplo, numa loja, isso é uma pergunta, você que lida com... A pergunta é meio complicada, mas existe, por exemplo, as pessoas, tem comerciante que tem problema com dar emprego, por exemplo, para menina novinha e tal, porque assim, de ficar gestante, que impacta, não? Olha, a lei prevê que isso é proibido, né? Mas na seleção você pode... Mas é óbvio que as indústrias e as empresas, elas... Eu acho que depende muito, assim, da entrevista. Da profissão. Não, eu acho que depende muito do investimento que a empresa faz em relação ao funcionário, né? Por exemplo, uma empresa que investe, vamos supor, é uma coisa interessante se você pegar empresas de transporte aéreo, né? Os comissários de bordo, normalmente, eles preferem pessoas solteiras, né? Isso aí perfil, mas também tem que ter disponibilidade, né? Porque o cara está aqui, vai para a Bahia, da Bahia vai para os Estados Unidos, é complicado. Eu vou te falar, eles preferem solteiras, homossexuais, geralmente eles preferem. Por quê? Porque são pessoas que não têm ligações familiares. Porque o que acontece? O investimento que eles vão fazer em cima daquele funcionário, de treinamento, de viagens e etc., faz com que o funcionário se afaste. Né? Depois de um tempo, eles não podem perder o funcionário. Eu vejo que eles pegam. A pessoa trabalhar 1 ano, 6 meses, 8 meses, se afastar porque a mulher engravidou, porque o cara também viajava e a mulher ficou grávida, então ele já não quer viajar tanto, aí ele vai sair da empresa. Então, eles preferem esse tipo de perfil. Eles fazem entrevista, pegam mulheres mais independentes, que não estão aquela ligação tanto. Mulheres solteiras, divorciadas, homossexuais, eles preferem, porque às vezes no relacionamento não tem esse problema de filhos. Então, assim, falam que é discriminado homossexual, mas ele não é. Nesse caso, existe uma preferência. Como existe em outros tipos de ramo de atividade, que você vai dar um curso para um funcionário, um treinamento, vai mandar esse funcionário para fora do país, porque ele vai se especializar em determinados assuntos. Caramba, você vai olhar o perfil de vida dessa pessoa, porque você vai precisar, o investimento que você está fazendo naquela pessoa, porque ela não trabalhe 6 meses na tua empresa, recebe uma proposta da outra e vai embora. Sim, claro. Você fez um investimento. Então, exige, ou ela engravide e vai se afastar da empresa. Tanto que eu sou aluno de uma federal, né? Meu pai era bancário, minha mãe professora, e eu entrei lá... Pode parecer uma coisa assim meio desumana que eu estou falando, não, mas na realidade é uma realidade. Não é você que está... Você não está fazendo essa seleção, você está comentando o que ocorre. Não é você não está fazendo nada disso. Você não trabalha em empresa aérea, você não é dono de aviação, você está dando um exemplo. É como eu entrei numa federal, na época não tinha veterinário em particular, tudo. E eu acho que todo aluno de federal... Ele devia prestar um serviço de 1 ano. Eu ainda peguei aqui em Santos, fiz uma crechezinha pegando animal da rua, doei e tal. Mas eu acho que a gente tinha que fazer um trabalho para pagar, de uma certa maneira, para a nação esse estudo, né? Lógico, que se você teve uma federal e você paga imposto e tal, mas devia falar, olha, você vai ficar 1 ano ou 1 mês trabalhando na Amazônia, lá com o índio, para você pagar um pouco isso que a nação te deu, né? Sempre que por exemplo... se a gente for entrar nessa discussão, né, tem muitos locais que faltam médicos. Então, exatamente. No Brasil, né? Muitos lugares. E tem locais que sobram médicos, nas grandes cidades. E aí o cara estuda numa federal, eu acho que esse cara ele deveria pelo menos ser obrigado a fazer a residência num local onde o país está precisando. Eu sempre faço trabalho voluntário. Mas não pode, aí entra direito sempre eu faço, por exemplo, um trabalho voluntário, SOS Animais de Rua. A gente vai castrar 1 mês, aí às vezes falam assim, mas tu vai castrar animal no domingo, trabalha a semana toda, ainda tem que coordenar a equipe no domingo e tal. Mas eu faço um pouco porque eu também tenho que voltar para o coisa, uma educação que eu tive. Que qual é o nome disso o Estado pagou para mim, né? Qual é o nome? Assim, só tem uma palavra que diz isso que você falou. Chama cidadania. Consciência, né? Não, cidadania. Você tem que entender que você vive no meio de uma comunidade, no meio. Como vocês quando fazem palestra, você tem que colaborar com essas pessoas. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo aí que as pessoas estão cada vez mais egoístas, mais individualistas e cada vez mais cada um olhando o seu interesse. Todo mundo quer ter um carrinho bonito, celular bonito, quer posar de bonito no Facebook, né? Porque tu conhece alguém no Facebook que não seja legal, e apresentável, né? Positivamente correto e só comete atos corretos. Benéficos, né?
mas na vida real é muito diferente. Lembrar, hoje foi um pessoal lá ver um espaço que quer dar uma palestra espírita lá na minha clínica, aí ela falou, posso tirar uma foto com você? Uma pessoa eu tirei e falei, só que é o seguinte, faz aquela maquiagem na foto, porque a molecada hoje em dia, eles pegam e fazem... Photoshop. Bom, nosso tempo estourou, a gente podia ficar mais uma hora falando desse assunto, Cauê, volte em outra oportunidade, muito obrigado, né? Aí, Cauê, parabéns. Muito legal. Obrigado, eu agradeço você, Eduardo, agradeço ao Nicolau. É assim, é uma mudança de cultura. Então, vir falar sobre isso é bem bacana. Então, a gente está disponível. Quando for convidado, estaremos aqui. Obrigado. Muito obrigado. A tua equipe também que está aí no programa. Nicolau, muito obrigado, né? Obrigado a você. Estou à disposição aí quando precisar para discutirmos assuntos de interesse. Um excelente dia para vocês todos, que vocês merecem. Obrigado pela participação no programa e fique com a nossa extensa programação da TV Com.